ouvindo talvez a primeira ou a segunda aula na série que a gente está fazendo do catecismo, né? Isso, isso demonstra que, a partir de então, é interessante você estar presente nas aulas, ou, se não for possível, pelo menos acompanhar na sua casa, né, as leituras das perguntas e dos dias, né? O livro está separado no catecismo por dia do Senhor, 1, 2, 3, 4, 5, que é o de hoje, e assim por diante, né? E muito obrigado, irmão. Muito obrigado. E aí a gente começa a perceber que agora a gente começa a entender agora algumas coisas que a gente ouve falar muito durante a nossa fé, a nossa vida cristã, né? Às vezes até o pregador, né, o pastor, o presbítero, enfim, um professor simples como nós aqui, às vezes a gente usa uma linguagem que parece meio penal, jurídica, né? Substituição, imputação e entre essas coisas assim. Mas agora o catecismo ele entra nessas questões e vai trazer para nós uma linguagem mais simples, né? O Gabriel comentou agora há pouco com vocês, né? Puxa vida, vocês, nós aqui, né? Poderíamos estar mais afluentes, mais animados aí em fazer o louvor ao Senhor aqui, né? Por quê? Porque Ele nos livrou do inferno, nos livrou da morte. Beleza, é sobre essas questões aí que a gente vai começar a ter agora as tratativas nas aulas, né? Então, até eu me lembro que eu dei a aula do dia 2, se eu não me engano, ou do dia 2, isso, dia do Senhor 2. E aí o público, naquela ocasião, era bem mais reduzido, mas aos que estão aqui, eu acho que quase todos que estão aqui estavam no dia, exceto um rapaz aí que eu não estou visualizando ele. Um grande ensino, um grande resumo, podemos assim dizer, daquela aula, é que se não fosse a existência de algo chamado pecado, não haveria nada disso que a gente está aqui, pelo que a gente está aqui. Se não há pecado, para que redentor? Para que igreja? Para que louvor? Se eu não fiz nada, se eu não pequei nada, se não errei, por que eu tenho que render honrarias ao segundo, se eu não fiz nada, né? Isso foi tratado naquela aula. E as consequências deste elemento da nossa vida, a realidade chamado pecado, apareceu na aula 3, aula 4, e novamente vai estar aqui presente no dia 5 do Senhor. Ok? Então, hoje tem 2 bons pilares para a gente entender aqui, né? Da nossa aula. Claro, né, eu estou ainda fazendo aqui um diálogo com vocês, mas depois nós vamos aqui vê-los com mais detalhes. Que é o julgamento de Deus e a ira divina. Essas duas coisas, né, elas a princípio, quando tu as ouve ou escuta, puxa vida, julgamento, né? Hoje é tão famoso, tão comum assim, tu dizer, né, ouvir, não pode julgar as pessoas, não pode julgar pela aparência, por isso ou por aquilo, né? Ou há muitos julgamentos por aí que são injustos, a gente pode também levar isso em conta. Mas a gente vai aprender e entender que o único julgamento que você pode ter certeza que não é injusto é o divino, o de Deus, tá? Bom, o primeiro ponto, né, que ele não é injusto é porque ele não é feito por homens. Eu acho que vocês aí também devem estar em concordância comigo que isso já é um grande passo, né? Graças a Deus. E um outro negócio é a ira. Você já parou para pensar que quando você escuta as duas expressões, os dois termos, não remete para nós aspectos ruins, negativos? O julgamento, geralmente, quando acontece, é para condenar alguém, né? A gente conhece histórias, há julgamentos de cidadãos aí que foram inocentados, né? Alguns foram até inocentados injustamente, né? Mas, enfim, né? E quando tu trata de ira, o que passa na mente da gente? Passa um descontrole, agressão, né? Passa alguma coisa ruim, alguma coisa impensada, né? Puxa vida, não consegui tal coisa, ou discuti com alguém, briguei com alguém, o que acontece? Né? O cara tem um acesso de ira, né? Mas quando isso vem da parte de Deus, uma primeira coisa que é importante a gente entender é que não vem com uma conotação negativa, né? Né? Você já deve ter pensado aí consigo mesmo, né? Vocês são jovens, inteligentes, né? São pessoas capazes disso, são bonitos também, né? Você deve ter pensado assim, bom, eu escuto que Deus é de todo amor, toda bondade, toda piedade, e mesmo assim é possível um ser como tal julgar e irar-se?
É possível? Não vou entender isso hoje, tá? Vocês me permitam só aqui abrir rapidamente, tá? Eu sei que parece uma coisa contraditória, eu tenho catecismo numa plataforma digital, né? Mas eu fiz o meu esboço à mão. Quando o professor Gabriel fez uma citação ali, né, do burro fala, o restante é baixa orelha, né? Baixa orelha, né? Coisas da antiga escola, né? Esse aqui é um vício que eu ainda não me desfiz ainda, né? De fazer coisas à mão, né? Hoje, muitas vezes, aqui a gente faz resumos de internet, né? Tu faz tudo digital, né? Mas eu ainda, pessoalmente, entendo aprender mais fazendo a descrição manual das coisas, tá? Mas, então, rapidamente, tá? Sem leituras ou sem delongas aqui, um breve censo aqui. Quem estava presente na aula 4, semana passada? Tem aqui em torno de 30% a 40% dos ouvintes aí, né? Então, na aula passada, basicamente, né, vocês acabaram ali tratando, olhando assim por cima, sobre a questão da desobediência e do merecido castigo que o homem tem por fazer desobediências a Deus, né? Hoje, no dia 5, a gente ainda continua nessa pegada, mas a gente trata dos dois pontos que eu comentei com vocês agora há pouco: o julgamento de Deus e a ira de Deus sobre os autores da ofensa, tá? E aí eu queria trazer para vocês um pensamento, tá? Que ele foi encabeçado pelo Agostinho de Hipona, mas ele não foi o único a tratar disso, né? O irmão Elisandro ali, eu tenho muitas conversas com ele sobre filosofia e cristianismo e dentre outras coisas, né? E inclusive esse pensamento, ele é considerado assim um pilar do que pode ser chamado de filosofia cristã, tá? Essa ideia, ela é assim, ó, pense bem, tá? Tu tens aí um ser que é entendido como infinito, eterno, transcendental, né? Transcendental é algo que não está reduzido, preso no mundo físico, e imanente. Alguém sabe o que é imanente? Tirando o professor aqui que sinaliza positivo com a cabeça, o que é um ser ou algo imanente? O que seria isso? Aqui, né? Eu não queria trazer termos difíceis, mas eu acho que esse é o mais correto, mais proveitoso para se aplicar a Deus. Imanente é algo que intervém, tá? Por exemplo, Deus está lá nos mais altos céus, Deus é um espírito, logo ele não tem carne. Jesus mesmo falou que o espírito não tem carne. Mas ao mesmo tempo é imanente, então de alguma forma Deus atua no mundo pelos seus métodos, né? Até na aula 2 eu tinha comentado que Deus ele colocou um grupo, uma classificação de leis interessantes para nós. A lei moral, que é o que a gente encontra dentre os textos bíblicos, né? Muito possivelmente resumida nos 10 mandamentos, e você já deve ter percebido que a gente é cercado de leis da natureza, que não deixa de ser uma forma também da regência e do ordenamento de Deus, né? Se tu percebe que a realidade, né, as coisas são entendíveis, elas são compreensíveis, são leis razoáveis, é bem provável que você entenda que a realidade ela é razoável. E as leis da natureza, da física, estão aí para mostrar para vocês isso também, tá? Mas enfim, então eu estava falando ali, né, um ser eterno, transcendental, imanente, criador, e ele recebe uma ofensa, né? Ou seja, só que ele recebe uma ofensa de alguém menor do que ele. Isso é possível acontecer, né? Pense bem, um professor nos dias de hoje, professor de escola comum, né? Aqui um professor com uma classe bonita como essa, né, com pessoas extremamente educadas, não vai ser ofendido. Assim espero, né? Tá? Agora, é muito comum na sala de aula aí um cidadão, ainda estudante, se formando, ofender um professor. Mas na sala de aula o professor não é uma autoridade superior ao estudante? Ele é, né? Então isso acontece. E isso, de certa forma, aconteceu na relação de Deus com a humanidade, né? Eu espero também, né, que nenhum de vocês aí, né, ofenda o professor, nem diretamente ou nem tirando onda dele. Isso é uma coisa legal que se faça, tá? Então procure respeitar os poucos pedidos que os seus professores fazem, né? Na aula eu só faço 2. Eu só peço que não peça para ir no banheiro durante a explicação e que não jogue bolinha de papel do seu lugar no lixo. E eu tenho plena consciência de que nenhum de vocês fez isso na vida, né? E tampouco fará agora depois disso, né?
Pá, e tem um terceiro que é só em ocasiões específicas, né? Que é deixar a questão em branco na prova. Deixar a questão em branco na prova é uma portinha para o fracasso, né? Pelo amor de Deus, né? Então, não faça isso também. Não vai fazer no vestibular, não faz isso na escola, tá? Exato, né? Sobretudo se for uma pergunta dissertativa, tá? Dá para enrolar bem, tá? Ok? Então, para pensar, agora voltando aqui, né? O foco principal. Cara, moça, um ser infinito, um ser eterno, ele recebeu uma ofensa de um ser finito. Então, o que os pais da igreja encabeçaram nesse argumento lógico deles? Pô, cara, então quer dizer que se o infinito ele recebeu uma ofensa, o pecado que eu cometi contra ele, porque ele é o alvo daquilo, esse pecado ele tem consequências infinitas. Então, aí é que está o ponto da nossa aula de hoje. Como é que um ser finito e temporal como a gente, né? Daqui a 50, 60 anos, eu não vou estar mais aqui, se Cristo não voltar, né? Então eu sou temporal, não sou infinito, não sou eterno, mas eu, de alguma forma, eu ofendi alguém que é eterno, infinito, é muito mais do que eu. Então o que eles entenderam, e isso é expresso na Escritura, eles só, digamos assim, organizaram de forma resumida essa ideia. Cara, tu precisa de uma solução infinita para um pecado infinito. E aí está a grande questão da aula de hoje, que a gente vai ver depois, né, nas perguntas. Pense comigo, é possível algo menor resolver um problema de ordem maior? É possível um prefeito resolver problemas que confere ao presidente? É possível um auxiliar lidar com problemas que só acabam no pastorado? Ou é possível um professor de geografia tentar resolver um problema de construção? É possível ou não? É muito difícil. No nosso, em relação ao domínio com Deus, é impossível. No nosso aqui só se o cara, né, se aperfeiçoar, né? Mas é muito difícil. Então essa é a grande questão. Essa é a pauta da aula de hoje, tá? Acompanhe comigo a pergunta 12, tá? Eu não vou ler tudo, tá? Quer dizer, a gente vai ler tudo, mas tudo não será lido por mim. Eu vou pedir aí durante a aula que alguns de vocês possam contribuir, né, com as suas belas vozes na leitura de hoje, tá bem? Então, olha só, tá? A pergunta 12, dia 5 do Senhor, apresenta para nós o seguinte, ó. Lembra que eu tinha comentado com vocês sobre a questão do julgamento de Deus ser bem diferente do julgamento dos homens? Tá aí uma prova para vocês agora, olha lá, ó. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal, ou seja, os nossos pecados já são uma barra pesada para nós aqui. Não pense que a punição do pecado é só o inferno na vida eterna. Já começa aqui de alguma forma, tá? Merecemos tanto o castigo temporal quanto o castigo eterno. Mas, claro, é impossível. Como, então, poderemos escapar desta punição? Para sermos novamente recebidos em graça. Olha que interessante isso, né? Já parou ali para pensar nesse final da pergunta? Novamente recebidos em graça. Ah, pastor, quem dera ser pastor, né? Raul, né? Então, quer dizer que teve algum momento em que eu não era pecador? Eu era uma criança e eu não era um pecador. Eu era mais inocente, eu era ingênuo. Não, não é isso. Esse novamente recebidos em graça aqui, ele está falando do primeiro estágio da humanidade, quando Adão e Eva ainda não estavam na condição de queda. Isso aqui é um forte indício de que nós recebemos uma delegação deles, uma delegação maldita que é a herança do pecado. Tá? Ah, mas eu nunca pequei, como assim? Eu sou jovem demais para pecar. Na aula 2 eu tinha comentado o seguinte: alguma coisa da sua vida, tá? Algum ato que você fez, ele feriu a lei de Deus. Se você é consciente ou inconsciente, isso não altera. Tá? Então o fato de você violar apenas um elemento da lei de Deus, da ordem moral de Deus, isso torna você um pecador. Nos torna, na verdade. Tá? Então a gente tem a resposta. Uma resposta curta, mas uma resposta com bastante detalhes muito importantes para a nossa fé. Ela tem duas partes. Primeiro, ó,
Número um, Deus requer que a sua justiça, seja satisfeita. Lembra que eu tinha comentado agora há pouco? Cara, um pecado eterno contra um ser eterno. Como é que uma justiça eterna vai ser realmente satisfeita agora? Bom, você já sabe que isso aponta para a necessidade de Jesus. Tá? Quando o professor Gabriel aqui comentou, seja grato, demonstre gratidão a Jesus, está aí mais um elemento para você entender essa gratidão a Jesus. Pô, você recebeu uma justiça que satisfaz eternamente ao Senhor. Isso é uma coisa que você não pode esquecer na sua vida particular e nem nos momentos de louvor. Tá? Essa é a primeira. Segunda, ponto final, por isso nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente. Aí é que está. Nós mesmos devemos satisfazer essa justiça completamente. Ou o outro por nós. Tá? E peço o seguinte, antes de entrar na próxima pergunta. É possível os senhores aqui fazer alguma coisa para satisfazer a justiça eterna de Deus? Eu acho que não. Né? Quando eu estava fazendo o estudo dessa aula, eu estava me lembrando, né? Às vezes a gente tem que estudar outras religiões ou mitologias para dar algumas aulas, né? E aí, se você gosta dessas coisas, assiste aquelas sériezinhas de Vikings, né? Que tem muito mais fantasia do que história lá, mas enfim, né? É legal, né? Tem machado, tem guerra, tem grito, né? Que nem o Gabriel falou aqui, né? Tu te empolga lá quando os caras começam a gritar lá quando ganha a guerra e tal. Esses exemplos, isso mostra o quanto essas pessoas, sem conhecimento do Evangelho, procuravam agradar as suas divindades. Tá? E o mais alto grau disso é quando eles faziam sacrifícios humanos. Né? Eu me lembro que tem uma parte, que é na primeira temporada da série Vikings, que tem 3 currais. Né? Aí tem o curral dos porcos, o curral das cabras e tem um vazio. Aí o Atelstan, né, que é um padre apóstata, né, que ele pergunta, mas por que tem um curral vazio? Para que animal vai ser? Aí o Ragnar Lodbrok, né, o Ragnar calças peludas, essa é a tradução, né? Então o cara não tem nada de viril ali, né? Ele diz assim, além dos animais, quem mais está aqui? Eram os humanos, era ali então o espaço destinado para um sacrifício humano. Então, a humanidade, ela tentou, você deve conhecer pessoas que praticam segmentos religiosos que, na sua vontade, né, tentam agradar a Deus, mas não é possível. Não é possível. Todos tentaram e todos falharam. Né? Ok? Vamos então ler agora algumas referências para isso. Então nós sabemos, tá, que como então poderemos escapar desta punição para sermos novamente recebidos em graças? Bom, primeiro Deus quer que a sua justiça seja satisfeita. Ele quer que essa ofensa seja reparada. Né? Se Deus ensina você a perdoar, logicamente isso se aplica na sua relação com Ele. Tá? E número 2, por isso nós mesmos devemos satisfazer essa justiça. Tá? Ou seja, você tem um débito, você tem um crédito. Você pensa que você vai começar a dever quando ganhar o cartão de crédito? Muito pelo contrário, já começa devendo. Antes ainda do cartão de crédito, já começa devendo nota para o professor, que eu sei. Tá? Alguns, né? Nem todos. Mas enfim, aí nós temos as referências. Peço que um de vocês abra Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5. Uma outra pessoa abra Êxodo, bem pertinho ali, capítulo 23, versículo 7. E o outro irmão abra Romanos 2, versículo 1. Tá bem? Peço que 3 de vocês aí possam abrir nessas né, mencionadas referências e nos fazer a leitura, por favor. Tá? Vamos entender aqui o que significa Deus mostrar para nós que a justiça dele precisa ser satisfeita. Por favor. Êxodo 20, versículo 5.
Perfeito. Então você aqui está vendo que Deus, ele é um Deus zeloso. Ou seja, ele cumpre e vê, né? Não é ver, né? Ele cumpre e também exige que com quem ele fez os seus pactos, suas alianças, cumpra as suas partes também, tá? Então Deus é zeloso. Ou seja, quando Deus chamou um povo, Deus resgatou-nos, né, das garras do pecado, das garras da perdição. Puxa vida, Deus é zeloso em fazer a obra da nossa vida, em ver os frutos do penoso trabalho de Jesus Cristo. Não é uma coisa assim largada, liberal, que nem se ensinava, né, no gnosticismo, né? Ah, não, fui salvo pela graça, né? Que diferença faz se eu dar uma pecada ali, né? Deus vai perdoar no final. Ou tudo é pelo Espírito, né? Que diferença faz esse corpo aqui? Posso fazer o que eu quiser com ele, posso beber, né? Viver uma vida luxuosa, enfim, entre outras coisas. É isso. Nunca pense assim, ok? Alguém que pega então ali Êxodo 23, versículo 7. Capítulo 23, versículo 7. Então aqui você está vendo, ó, pense bem inclusive nisso aqui para a realidade da sua vida. Poxa vida, se Deus, ele detesta que uma pessoa fique sem o merecido perdão, sem impunidade ao praticar coisas um contra o outro, quiçá da própria pessoa dele que foi ofendida, né? Ok? Romanos 2, tu achaste? Tá. Tu não te importa de ler até o 11? Por favor. Perfeito, muito bem. Não, que isso, não fique assim, né? Mas esse grupo de versículos que a Cris deu, ele é incrível, porque ele praticamente dá um resumo do Evangelho aqui. Pô, você vê que Deus falando aqui da questão da culpa que nós carregamos e somos indesculpáveis, né? Coloca ali também um ponto comentando que a própria bondade de Deus é Deus que trabalha também para o arrependimento do ser humano. Mas a grande questão ali é o seguinte, é o fato de Deus ele não ficar impune sobre aquilo que fizeram contra ele. Todas as pessoas são desculpáveis, tá? Claro, nós vamos entender, e de certa forma vocês sabem que os únicos que recebem, né, um perdão, uma atribuição para isso, são aqueles a quem Deus redimiu em Jesus, né? Ok? E é bem interessante aqui a menção também, né? Ele fala aqui primeiro do judeu e depois do grego, né? Isso é uma forma resumida de dizer que todas as pessoas da humanidade são pecadoras diante de Deus, né? Você tinha ali um certo atrito, né, dos judeus com os gregos, pelos judeus terem a questão da antiga aliança, né? Ser um pacto mais assim de ordem nacional, né, do que uma ordem mundial, né, como é hoje a igreja. Hoje você sabe que a igreja é composta de todas as etnias, né, todas as classes e tudo mais.
Basta você olhar aí para o seu lado, né? Não precisa olhar para o lado para, né, cumprimentar o irmão, ou falar aquelas coisas que alguns pastores, né, até hoje fazem. Mas vocês veem que tem diferentes origens aqui. Isso é uma das grandes sementes do Evangelho, né? Nem todo mundo aqui tem uma mesma origem ou mesma condição social. Tá bem? Para finalizar a primeira pergunta de hoje, que é a 12, olha que interessante. Vocês viram ali que no final da resposta 12, tem ali a possibilidade de outra pessoa, né, outrem, né, fazer a sua, ou melhor, aplicar uma satisfação à ira de Deus. Com licença, tá tudo bem aqui? Ah, você está com uma crise de riso. Ah, eu entendo perfeitamente. Eu sou casado com uma moça que tem crise de riso. Está aqui o meu cunhado para dizer, né, isso. Ou a própria reação inócua dele já demonstra que é verdade, né? Ele conhece ela também. Tudo bem, tudo bem. Se por acaso a senhorita quiser tomar uma água, ir ao banheiro, para dar uma desconcentrada ali, né? Para o riso, tá? Não para a mensagem, tá? Pode ir, não tem problema. Ok? Um de vocês abra Isaías 53, conhecidíssima passagem, Isaías capítulo 53, versículo 11. Vamos ser bem diretos ali, a segunda etapa da pergunta. Nas próximas ali eu serei bem mais resumido com vocês, para respeitar o nosso tempo aqui, ok? Isaías 53, versículo 11, capítulo 53, versículo 11. Perfeito, que a Joana então leu para nós aqui é a resposta, né? A gente vai ver agora que essa pessoa é Jesus, né? Essa parte aqui, você na sua Bíblia deve estar colocada ali, que a questão do servo e do justo é letra maiúscula, né? Então há ali um objetivo, né? Ele está falando de alguém ali, né? Há um tempo atrás, né, se discutia, né, se ali, inclusive se os irmãos do Antigo Testamento, se eles entendiam de fato se era uma passagem sobre o Messias, que vem a ser Jesus, ou se era o próprio Israel como nação sofrendo pelos pecados das outras ali, né? Mas é uma aplicação pessoal aqui, tá? É sobre Cristo que ele está falando aqui. E a gente vai entender agora nesse meio final da aula que ele é o outro, ele é aquele que vai satisfazer a ira de Deus, o pecado que cometemos contra ele, contra o Senhor, ok? Olha só que interessante a pergunta 13, acompanhe comigo aí. A pergunta 13, ela é quase que uma pergunta burocrática, tá? Mas não veja pelo sentido ruim da palavra, mas pelo sentido de fixar ali a ideia do catecismo, tá? Pergunta 13. Podemos nós mesmos, ou seja, ele está tratando da primeira parte da pergunta, da resposta da pergunta anterior, satisfazer a justiça de Deus? E a resposta é um singelo não, certamente que não. Pelo contrário, todos os dias nós aumentamos a nossa dívida. Lembram da passagem que a Cris leu agora há pouco, que diz ali que nós vamos acumulando ira para o dia final do julgamento? Aquele homem, aquela pessoa que rejeita a mensagem do Evangelho, que não é redimido, cada dia da vida dele é como se ele estivesse criando juros para a conta dele. É um acúmulo de pecados que, infelizmente, a conta vai chegar no dia do juízo, no último dia, né? E essa conta ela pode vir antes. Vocês lembram de como é que Israel conquistou inicialmente a terra de Canaã? Como é que Israel entrou na terra de Canaã? Historinhas da Bíblia, né? Quando vocês eram criança, quem que foi criado na igreja cantou musiquinha, viu a professorinha da escola bíblica dominical contar sobre isso. O que eles fizeram? Foi por meio de uma guerra, né? Por meio de invasão. Mas aí é interessante que lá em Gênesis diz que não era no tempo de Abraão, nem no tempo de Moisés, e tão pouco no tempo da primeira geração do Êxodo, que Israel tomaria posse da terra prometida. Por quê? Porque Deus fez esperar encher a medida dos pecados dos cananeus. E quando encheu a medida, quando acumulou, meu amigo, além do juízo vindouro que chegou para aquelas pessoas, veio antes o juízo terreno. Que se vocês bem prestando atenção viram que isso acontece
ao homem pecador ali pela resposta da pergunta 12. Tá? Raul, tem como a gente ter amparo bíblico para isso, de que certamente não podemos e que todos os dias a ira de Deus aumenta contra aqueles que pecam contra ele, que são contumazes e rebeldes? Sim, ok? Nós já lemos, tem uma referência aqui que já foi lida pela Cris, né? Então, uma vez lida, você já tem conhecimento, mas uma menina abra Salmos 130, versículo 3, e o menino abra Mateus 6,12, né? Mateus 6,12, pregado aí recentemente nos nossos sermões, é um dos dois, tá? Sermões aí de domingo, tá? Ok? Agora não me esqueço mais, professor, tá? Ok? Uma menina, Salmo 133, e um rapaz, Mateus 6,12. Por favor. Leste já, né? Tá, termina com a pergunta. Perfeito, né? Quem pode escapar? Não tem ninguém, tá? Quando ele diz ele certamente que não há um ser humano. Há versículos bíblicos que dizem que não há ninguém, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Outra passagem, Romanos também diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não tem o que fazer, tá? Então, se por acaso você tem algum problema de aceitação, de conotação, de identidade, né? Pô, saiba que todos os homens, todas as mulheres, todos desse mundo estão dentro de uma mesma barca, que é serem pecadores diante de Deus. Nós precisamos urgentemente mudar essa postura, ok? Essa posição. O rapaz que abriu Mateus 6,12, por favor, leia. Muito bem. Ou seja, Deus está requerindo perdão ali, né? Essa é a referência. Ou seja, se você perdoa, se Deus te ordena a perdoar, com relação a Deus tem a questão também do perdão, da dívida, tá? Olha que interessante para a gente conduzir aí no final da nossa aula. Pergunta 14, que aqui é interessante. Primeiro vamos lê-la, tá? Para que você entenda o que está sendo posto aqui. Uma coisa que é interessante comentar nessa transição da 13 para 14 é que você percebe que Deus, ele não vai colocar a culpa do ser humano em qualquer outra criatura. Nem mesmo Satanás carrega a culpa do ser humano. Satanás carrega suas culpas, os demônios carregam suas culpas, né? Tem aí eu nem chamo de teologia, né? Tem uma teoria aí de um grupo religioso que diz que os pecados no final da humanidade serão postos sobre o diabo e o diabo irá aniquilar-se com os pecados, né? O que é um problema, né? Porque daí tu tem um ente do mal chamado Satanás como um corredentor. Complicado isso, né? Como é que tu vai entender Satanás como uma criatura lá que Deus vai jogar os pecados em cima dele, vai ficar grudado nele lá, sei lá como é que vai ser, e vai explodir, né? Enfim, tá? E a criatura aqui, entenda vocês, na pergunta 14, vai desde anjos, bons, maus, a qualquer criatura aqui da terra. Mas alguém pode perguntar, tá, Raul, mas os animais, por acaso, os animais ou a natureza está isenta das consequências do pecado? Vocês acham que está ou não? O que vocês pensam sobre isso? Será que animais, o mundo mineralógico, o mundo vegetal, não está, né? Mas a questão é o seguinte, você não vai ter vegetais, animais, minerais, ou mundo aquático condenado ao inferno. Essa condenação é para o homem. Então Deus jamais ele vai injustamente atribuir pecado a alguém ou uma criatura que não é responsável por aquilo. Mas Deus, por outro lado, vai providenciar, e já providenciou, né, alguém para substituir o pecado dos outros. Essa é a diferença. E aí você vê, mais uma vez, a qualidade da justiça de Deus. Deus nunca atribui indignamente erros e pecados a suas criaturas, mas Deus promove que alguém possa retirar
para sempre o pecado das suas criaturas. Essa pessoa é Jesus Cristo, que vai ser mencionado na pergunta 15. Mas a 14 diz o seguinte, né, nosso penúltimo momento aqui da aula. Qualquer mera criatura do mundo espiritual, do mundo físico, pode satisfazê-la, né, a ira de Deus, satisfazer a sua justiça por nós? Não. Em primeiro lugar, Deus não vai castigar uma outra criatura, pelo pecado que o homem cometeu. Deus não vai castigar anjos, não vai castigar o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo mineral, o mundo aquático, os anjos maus, pelo pecado do homem. Esse é o problema do homem com Deus. O problema dos demônios, Satanás, é outra parada que Deus tem com eles. Tá? Seguindo, além disso, não há outra criatura que possa suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e nem libertar os outros dessa ira. Então não há ninguém, não há como. Vamos às demonstrações do texto sagrado quanto a isso? Ali, vamos ver duas partes de cada. Um jovem abre em Ezequiel 18:4, ok? Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. E o outro, abra Hebreus 2:14 a 18. O primeiro, Ezequiel 18:4, e depois Hebreus capítulo 2, de 14 a 18. Isso. Beleza, é isso aí. Curto e grosso. Não tem outra. Aquele que pecar morrerá. Né? Então, se entendemos que todos os seres humanos, como vimos agora há pouco, são pecadores, cara, é claro que ele é uma criatura que não vai conseguir superar esse problema. Beleza? Quem abriu Hebreus 2, 14 a 18, leia, e aqui é bem interessante a leitura desta porção da Escritura, porque ela é bem clara quanto ao tema da pergunta aqui. Ok? Graças a Deus. Perfeito. Então, a passagem que o Ezequiel leu aqui, meu amigo, minha amiga, ela é extremamente consoladora. Primeiro que ela mostra que Cristo é essa pessoa que satisfaz a ira de Deus, satisfaz o justo julgamento de Deus. Tá? E tem outra. O que Jesus fez? Ele assumiu a forma humana. Né? Em Filipenses 2 diz que ele, sendo igual a Deus, né, não subjugou o ser igual a Deus e assumiu a forma de homem. Jesus não assumiu uma forma de anjo. E tampouco um anjo assumiu a forma que nós temos para nos salvar. Tá? Portanto, fica aí, né, uma boa demonstração de que intermediários, né, não são muito bem vistos aí pelo texto sagrado. Tá? Ok? E, olha o versículo 18. Olha que bênção, olha que alegria, que dádiva para nós ali. Mas será que Jesus pode me ajudar na tentação sexual? Jesus pode me ajudar na tentação da riqueza, no alcoolismo, na glutonaria? Diz ali, porque naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. Meu amigo, a luta que tu tem, a luta que tu é tentado, certamente o Senhor Jesus Cristo foi e venceu. Porque se você é objeto de salvação agora, tá? Todas as coisas que tu pratica, todas as coisas que tu fez, Jesus superou e Jesus cravou na cruz por nós. Se alegre nisso, se console nesse versículo, se console nessa verdade aqui, se console na humilhação de Deus.
de que Deus, uma vez sendo quem é, ele só o fato de ficar dentro de um ventre por 9 meses, né, humilhando-se na forma de homem, ele se dobrou a isso para nos salvar. Uma história assim, uma história com H maiúsculo, tá? Dificilmente tu vai encontrar aí em qualquer proposta de vida. E eu não me refiro nem no campo religioso só, mas todas as formas de vida que tu tens aí, visões de vida, melhor dizendo, né? Formas de vida fica um negócio meio, né? Ok? Que Deus possa abençoar vocês com esse versículo, com essa leitura. Só mais um então, né? Para a gente finalizar, quase chegando ali perto do fim do horário estipulado. Pergunta 15 e depois as confirmações ali da Sagrada Escritura. E aí chega o seguinte: bom, que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Aí vem a grande resposta, né? A cereja do bolo das questões de hoje. Alguém que seja homem verdadeiro e justo e mais poderoso do que todas as criaturas, anjos bons, anjos maus, animais, vegetais, seres mineralógicos, aliás, mundo mineralógico, mundo das águas, sei lá o que for, tá? E alguém que ao mesmo tempo seja verdadeiramente Deus. Aí está a solução para aquele problema, a equação para aquele problema. Só alguém representante dos ofensores, dos pecadores, portanto um homem, né? Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo esse homem ele precisa satisfazer a infinitude do ofendido, né? A infinitude e a eternidade do ofendido. Portanto, um Deus, aliás, um homem que também é Deus, tá? Não vai pensar em Deus homem, essas maluquices aí, né? De Thor, essas sandices aí. Não é um Deus que virou homem, coisa assim. Não. É alguém único, um ser único em toda a criação, em toda a história, que sendo Deus, assume a condição humana. Tá? Isso é diferente, isso difere Jesus de ser comparado com toda e qualquer outra historinha ou mitologia aí que a gente conhece. Ok? Olha lá, ó. Vamos ali então a 2 passagens para essas 2 verdades eternas e importantes que a gente leu aqui. Tá? Bom, primeiro, alguém que abra em 1 Coríntios 15, 21, ok? E outro irmão ou irmã que abra em 2 Coríntios 5, 21. 1 Coríntios 15, 21 e 2 Coríntios 5, 21, né? Até está meio rimado os números ali, mas né? Veja bem, né? Isso. Perfeito. O cara que está falando do representante humano, né? E aqui tu vê que ele absorve também aqui algo eterno, algo metafísico, algo espiritual. Ressurreição de mortos. Sabe, ressurreição de mortos é uma coisa espiritual, uma coisa fora do comum, né? Você não vê assim por meio de ações naturais pessoas sendo ressuscitadas aí, né? Embora eu já tenha lido aí que uma das propostas da ciência futura seja isso, né? Mas eu acho que eles não vão ter sucesso não, tá? Mas a gente conversa sobre essas paranoias aí numa outra hora, tá? Quem é que abriu aí 2 Coríntios 5, 21, por favor? Perfeito. Então, esse homem, tá, que é Deus, ele assumiu o pecado por nós. Veja bem, ele voluntariamente assume. A atribuição, qualquer relação que você vê, a atribuição de pecado a Jesus, é ele se voluntariando e assumindo por nós. Nunca algo que é próprio do Senhor Jesus. Sempre vai ser isso. Tá? Alegre-se no Salvador da sua vida, dele voluntariamente pegando seus pecados, encravando na cruz. E finalizando, meu amigo, minha amiga, né? Vou pedir que um de vocês aí abra para nós João, capítulo 1, versículo 1, que certamente expressa uma belíssima ideia de Deus se tornando homem para resgatar e buscar a sua criação, alguns da sua criação. Isso? Perfeito. O que é que eles leu é
a conclusão final. Meus amigos, né, o que a gente aprende hoje no 5º dia do Senhor? Né? Que realmente nós somos dignos de um julgamento e uma ira eterna de Deus, porque nós pecamos contra alguém eterno, né? Nós não podemos fazer nada contra isso, né? Nada, né? Porque como autores do pecado, isso já mostra que nós somos inferiores a Deus, não tem como, porque Deus é um ser sem pecado, tá? E que nenhuma outra criatura pode satisfazer isso, exceto Jesus, que é a resposta à pergunta 15. Portanto, pode ser coisas aqui que você já conhece, coisas óbvias, mas fixar isso na vida da gente, se lembrar disso, ler isso e se alegrar em comunidade, em um grupo de jovens, em parte da igreja, isso é uma bênção de Deus. E às vezes a gente até esquece, né, professor, dessas coisas aí, né, de como que isso é construído na nossa fé, né? Às vezes a gente só, meio que mecanicamente lembra ou sabe disso, mas olha só as etapas que Deus fez para poder resolver esse problema na vida da gente. Que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam se alegrar com as verdades de Deus, tá? Entendam que não é história, não é uma brincadeira. Olha o caminho, olha como as coisas foram construídas e as conclusões que a gente chegou aqui pela Sagrada Escritura. Tá? Não chegou nenhum padre que é humon aí, né, largando regra, inventando coisa aí para vocês. Não. A gente não construiu, a gente entendeu o caminho disso. Tá? Isso é o caminho, a verdade de Deus para a tua vida, para a minha vida. Ok? Vamos fazer uma oração. Depois da oração, você fica à vontade para fazer uma pergunta para mim, para o Gabriel, ou comentar algo sobre. Se quiseres colocar também algum pedido de oração que você tenha lembrado, ou de alguém que chegou depois do momento inicial da oração, fique à vontade. Ok? Curvemos as nossas cabeças então. Senhor, mais uma vez, como já orado aqui nessa aula, nessa noite, nós queremos agradecer pela obra de Jesus e por Tu dar, Senhor, vida e clareza à nossa mente e ao nosso coração, Senhor. Fazendo entender, Senhor, que esse é o caminho, Senhor. Essa é a história das nossas vidas e mais, Senhor. Essa é a história de redenção de toda a criação, Senhor. Deste país, deste continente, deste mundo, de todo o universo, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, sermos gratos a Ti, Senhor. E lembrando, Senhor, dessas veredas, desses caminhos antigos e eternos, Senhor, que permanecem no transpassar de gerações, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Salvador das nossas almas. Que a obra de Jesus Cristo é totalmente necessária para nos resgatar, primeiro dos nossos pecados, de nós mesmos, Senhor. Nessa rebeldia violenta e eterna contra a Tua pessoa e também das condenações futuras. Muito obrigado, Senhor. Oro para que Tu possa abençoar a vida de cada jovem, cada pai que aqui está presente, cada pessoa que foi convidada aqui na noite de hoje, que está começando a vir aqui na nossa classe de catecismo, Senhor. Peço que Tu abençoe a vida deles, peço que Tu traga luz, traga a beleza da Tua palavra na mente e no coração deles, Senhor. Que abençoe, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Oramos também em continuidade, Senhor, pelo nosso país. Tu já está no futuro, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Que a Tua vontade seja feita amanhã, Senhor, nessa primeira parte das eleições, que seja conforme o Teu querer, Senhor, e que a igreja, que os cristãos possam entender, Senhor, a verdade, a necessidade da Tua vontade, Senhor. Que possamos dobrar nossa mente e o coração para aquilo que Tu determinou para esse Estado, Senhor, que também vai passar por eleições. Que o Teu nome seja bendito para todo sempre. Amém. Muito bem.